Fala, Gunner! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Fala Gunner News e aqui a gente traz as principais notícias do Arsenal no dia. Hoje, 8 de abril de 2026, quarta-feira, semana praticamente encerrada e eu sei que você, Gunner, tal qual eu, está aliviado, mas não por esse motivo, né? Mas antes da gente falar sobre isso, antes de trazermos as notícias do dia, quero pedir para você deixar o seu like no vídeo, você clica aqui embaixo no joinha, ajuda bastante o nosso canal. Compartilhe esse vídeo também com quem você acha que vai gostar de saber mais sobre Arsenal, sobre futebol inglês. Clique no botão de hypar, também tem aqui embaixo o botão hypar no seu celular. Você clica nele e ajuda o YouTube a espalhar esse vídeo para mais pessoas. E convido você a se tornar membro do nosso canal. A partir de R$ 3,99, um cafezinho por mês, você ajuda financeiramente o canal da Fala Guna a continuar trazendo conteúdo sobre Arsenal para quem torce por esse time aqui no Brasil. Temos aí esses três planos, todos eles têm benefícios diferenciados que você pode aproveitar, além de, novamente, nos ajudar financeiramente. Então, sem mais delongas, vamos às notícias do dia. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e começar trazendo, como não poderia ser diferente, a nossa vitória de ontem, o resultado de 1-0 em Portugal contra o Sporting Lisboa. Um ótimo resultado que conseguimos ontem, apesar de um jogo bastante difícil. Continuamos aí a nossa corrida invicta na Champions League dessa temporada, e foram 11 jogos até agora, 10 vitórias, apenas um empate no jogo de ida das oitavas de final contra o Bayer Leverkusen na Alemanha. Apenas esse empate, 10 vitórias, uma ótima campanha até aqui. Continuamos, seguimos. E apesar da marca mantida, né, da invencibilidade mantida, nós quebramos uma marca ontem, que foi a invencibilidade do time do Sporting em casa. Nessa temporada, eles não haviam perdido ainda nenhum jogo de 17 partidas, enfrentaram adversários difíceis aí, como o Paris Saint-Germain, como o Porto, né, o rival deles em Portugal, e mesmo assim não haviam perdido 17 jogos na temporada, e agora enfrentaram o grande Arsenal, e perderam a sua primeira partida na temporada jogando em casa. Para a gente continuar falando de Champions League, a vitória do Arsenal ontem, além de resultados, né, como a derrota do Real Madrid, garantiram a quinta vaga para a Champions League da próxima temporada pela Premier League. Então, a Premier League vai ter uma quinta vaga garantida para a próxima Champions League, o que significa que o Liverpool, atualmente em quinto colocado, não pode mais ultrapassar o Arsenal, e isso significa que o Arsenal já está classificado para a próxima temporada da Champions League, além de Barcelona, Bayern e PSV, como vocês veem aí na imagem. Como sempre, a gente traz aqui algumas palavras do Mikel Arteta nas entrevistas, né, na coletiva pós-jogo, na entrevista também ali na zona mista. Uma parte da entrevista bem interessante que ele falou é que ele exaltou bastante os seus jogadores, sua comissão técnica, e falou a respeito desse período difícil nos últimos dias, com as derrotas recentes. E sobre isso, ele disse: quando você está passando por um período meio difícil, é muito melhor você parar e observar do que você ficar apenas falando muita coisa, tentando resolver apenas falando muita coisa. Então, olhe ao seu redor e veja como as pessoas reagem, como elas falam, como elas olham para você, como elas julgam você, o que elas fazem. Elas olham para si mesmas, elas começam a criticar as outras pessoas, e aí ele continua dizendo: olhe ao seu redor e você vai aprender sobre o ambiente e as pessoas que você tem ao seu redor. E ele consegue dizendo que não pode estar mais orgulhoso por trabalhar em um clube em que as pessoas, ao invés de saírem tentando criticar, tentando encontrar um culpado ou outro, buscaram olhar para ele e perguntar como eu posso ajudar, como a gente pode ajudar a mudar essa situação nesse momento. E ele finaliza dizendo: quando você tem pessoas assim ao seu redor, não sei se vai durar uma semana, duas, quanto tempo que isso vai durar, mas você sabe que algo bom vai acontecer no final, e é o que a gente espera que aconteça realmente no final, que a gente consiga superar mais esse período difícil na temporada, para que a gente consiga erguer um título importante, pelo menos um título importante nessa temporada. E aí, na zona mista, ele foi perguntado também sobre o jogo, e ele disse que sabe o quão difícil
foi essa partida para o time. Passaram por períodos muito difíceis dentro do jogo, mas sempre tentaram ser muito dominantes. E ele sabe que em pelo menos 2 momentos foi necessário que o time contasse com a grande ajuda do Raya, uma grande partida do nosso goleiro Davi Raya, mas na avaliação dele no todo, o time esteve melhor do que o seu adversário no jogo de ontem. E aí, já que ele citou aqui o Raya nessa entrevista, nesse momento aqui da entrevista, eu queria trazer o nosso melhor jogador da partida de ontem, Davi Raya, partidaça, partida gigantesca, garantiu mais um clean sheet, garantiu mais um placar em branco para a gente. E aí, nessa temporada de Champions League, ele se isola na liderança de clean sheets, né, de jogos em que o goleiro não leva gol. São 7 jogos até agora que o Davi Raya não levou gol dos 11 que o Arsenal disputou nessa temporada. E dessa forma ele fica acima de goleiros, de grandes goleiros, né, como o Thibaut Courtois, que tem 4 clean sheets na temporada, e o Alisson Becker também, 4 clean sheets. Outro dado muito interessante a respeito do Raya é que ele entra nessa lista aí em que apenas 3 goleiros estão acima dele no registro de percentual de defesas em uma temporada da Champions League. Com o jogo de ontem, ele chegou a um número de 90%, um registro de 90% de defesas nessa temporada da Champions League, e apenas 3 goleiros têm um percentual acima do Davi Raya, um destaque absoluto aí para o nosso ex-goleiro Jens Lehmann, que na temporada 2005-2006, temporada em que o Arsenal chegou à final da Champions League, ele tem essa porcentagem aí absurda de 100% de defesas nos jogos em que ele disputou. E vou trazer também que esse dado aqui considerou apenas os goleiros que tiveram 500 minutos ou mais em uma temporada de Liga dos Campeões. E isso mostra o desempenho muito alto, um ótimo desempenho que o Raya tem feito nessa temporada, não apenas na Liga dos Campeões, mas esse dado de Liga dos Campeões mostra bastante isso. E aí eu queria trazer por último aqui uma reportagem, né, da Sky Sports, um artigo da Sky Sports, em que eles trouxeram uma pergunta de que será que o Raya é o melhor goleiro do mundo nessa temporada? Já que o Havertz, depois do jogo, numa entrevista, ele falou que sim, o Raya é o melhor goleiro dessa temporada. E a Sky Sports trouxe essa pergunta. A gente já tinha trazido em algum vídeo anterior do Fala Gunner News esse questionamento, que vocês achavam se o Raya podia ser considerado o melhor da temporada. Muita gente chamou a gente de maluco, de que o Raya não está nem entre os 5 melhores, entre os 10 melhores, que ele é baixinho, que ele falha, enfim. Vários argumentos foram dados aí por quem discorda que o Raya seja um bom goleiro. Eu, particularmente, acho ele um grande goleiro, não sei se o melhor dessa temporada. E aí eu quero que você comente aí embaixo o que você acha. Acha que o Raya é o melhor goleiro dessa temporada? É um dos 3 melhores goleiros dessa temporada? Responde aí para mim. Então, o Nick Wright traz aqui nesse artigo da Sky Sports esse questionamento, ou seja, não é um questionamento que a gente, torcedor do Arsenal, traz, muito menos só aqui no Brasil. Já tem se levantado esse questionamento lá na Inglaterra, e vemos aqui alguns comentários, né? O Havertz falou que foi inacreditável a atuação do Raya, o Arteta também disse que foi fora do comum. Foi perguntado também se para ele é o melhor do mundo, ele disse que não tem como dizer isso, mas sabe que ele salvou aí esse resultado de ontem. E apesar de sempre ser considerado um patinho feio, até mesmo entre vários torcedores, né? O Raya tem sido um dos jogadores mais importantes dessa temporada, garantindo aí grandes resultados, como foi o de ontem. Então, mais uma vez, eu peço para que você comente aqui que você acha que o Raya é o melhor da temporada, um dos 3 melhores, ou não. Ou para você, o Raya nem chega a ser um bom goleiro. Responde aí para mim, deixe aí nos comentários, por favor. Então é isso, essas foram as notícias de hoje. Quero agradecer a você que chegou até aqui e pedir mais uma vez que você deixe o seu like no vídeo, ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Recomendo que você também assista a nossa live pós-jogo de ontem, um ótimo papo entre o Pedro Carvalho, nosso querido colaborador, e o Victor Martins, que foi convidado para estar conosco aqui na live pós-jogo, beleza? Então, um bom restinho de semana para você. A gente se vê em breve. Um grande abraço e Up the Arsenal!